Bom, gente, vai começar então a live de hoje. Boa noite para todo mundo. Acho que já está entrando gente. Eu já tinha entrado antes, né? E tinha falado para vocês. Hoje o assunto vai ser doença renal crônica e hipertensão e a relação disso, né? Então, quem quiser perguntar alguma coisa, vocês escrevem aí nos comentários. No final, hoje eu tô sozinha, da primeira vez eu fiz com o Rafael, hoje eu vou fazer sozinha, vamos ver se vocês interagem comigo. Hoje é uma experiência sozinha, depois disso, mês que vem eu vou fazer mais uma outra, tá bom? Bom, então primeiro eu vou falar para vocês como funciona o rim. Acho que vocês, algumas coisas vocês já sabem, que vocês devem estar lendo e que eu falo sempre. Oi Marina. É assim, o que o rim faz? Então o rim, além dele excretar sal, água, ajuda a filtrar, ele serve para filtrar o sangue, ele excreta o excesso de resíduos e líquidos em excesso, e ele controla a pressão. Como ele controla a pressão? Excretando sal, água, e também ele regula a pressão tendo uma série de hormônios que ele controla, além do sal e da água, né? Ele também é responsável pelo metabolismo, ajuda a controlar o metabolismo ósseo. Ele previne a anemia, porque ele também promove a liberação de um hormônio que se chama eritropoietina, que atua na medula óssea. Também ele mantém o equilíbrio do organismo, fazendo a excreção e absorção de alguns íons, que são bem importantes, que é o sódio, o potássio, o magnésio, o bicarbonato, e isso mantém um equilíbrio dentro do organismo, né? É bem importante vocês saberem o que é a pressão arterial, né? Porque as pessoas falam assim, o que é a pressão arterial? A pressão arterial, ela é a pressão que o sangue exerce dentro dos vasos sanguíneos, né? Ela precisa estar constante. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, eu fiquei tonto. Eu fiquei tonto quando a pressão está alta, eu fico tonto quando a pressão está baixa. Realmente, por quê? Porque a gente precisa manter uma pressão arterial constante dentro de uma estabilidade para que exista uma perfusão, ou seja, exista uma irrigação sanguínea adequada em todos os órgãos. Quando a pressão está muito alta ou está muito baixa, a gente fica meio tonto mesmo. Por exemplo, não perfunde direito o cérebro e aí a gente fica meio tonto. Ou então, num caso de choque hipovolêmico ou choque séptico por quadros infecciosos, você pode ficar com as pontas dos dedos arroxeadas, com a boca arroxeada, casos graves, né? Então, a pressão tem que se manter constante. Quando ela fica ou muito baixa ou muito alta, você pode ter sintoma, né? Bom, então, o que é muito importante... tocou o telefone, acontece. Como que a pressão alta e o rim se relacionam, né? É importante o seguinte, a pressão alta, como que a pressão alta e o rim se relacionam? É importante a gente pensar o seguinte, tanto a pressão pode ser causa como consequência da doença renal, tá? Então, é assim, ou existe muito aquela correlação assim, o que acontece, né? Eu fiquei com a doença renal porque o meu rim é que causou isso ou foi ao contrário? Então as duas coisas podem acontecer, né? A hipertensão pode levar a lesão progressiva dos vasos sanguíneos dentro do rim, com consequente endurecimento dos vasinhos dentro do rim, com consequente lesão dentro do rim. Existem as menores células, as menores unidades filtradoras dentro do rim são os glomérulos. Esses glomérulos parecem pequenos novelinhos, e esses novelinhos são o que filtram. E aí o que acontece?
esses onde eles filtram, aí a gente, quando vai ficando com a pressão alta, vai lesando isso, vai lesando, e aí você vai progressivamente acumulando sal, acumulando água e vai piorando a pressão alta, né? Então isso seria a pressão alta ocasionando a doença renal. O contrário também pode acontecer. A pessoa ter doença renal, por exemplo, uma nefrite, uma doença policística, calculose com destruição do rim, e com isso acumular sal e água e aí, consequentemente, ter pressão alta, né? Tudo isso vai desencadeando mecanismos que são mecanismos hormonais, mecanismos de retenção de sal e água e que vão levando a pressão alta, pressão alta, pressão alta. Muita gente fala assim, a pressão alta é por causa do coração? Não, o coração trabalha junto com o rim. Então o coração ele é uma bomba que bombeia o sangue chega lá no rim, o rim ele entende, eu tenho mais sangue ou menos sangue, eu preciso excretar mais água e sal ou não. Eu sempre falo assim, ele é inteligente e sabe entender se eu preciso economizar ou jogar fora a água e o sal. Ele vai entender se eu estou desidratado ou não. Por exemplo, condições em que eu tenho uma insuficiência cardíaca, eu posso tá chegando menos sangue no rim. Por quê? Porque o coração não bombeia adequadamente. Então é como se o rim ele achasse que eu estou desidratado e eu não estou. E aí ele começa a desencadear mecanismos de retenção de sal e água. E aí eu vou ficando cada vez mais hipervolêmico. E é ruim isso, né? Bom, agora eu queria falar para vocês assim, como que eu vou saber se eu tenho pressão alta e como eu vou saber se eu tenho doença renal crônica? Em relação à hipertensão, ela é considerada um vilão silencioso. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Muitas vezes, vocês devem ter ido no médico e os médicos perguntam assim, olha, você trabalha registrado? Eu pergunto muito isso. Você trabalha registrado? Você faz exame periódico? Você fez exame admissional ou demissional? Porque é uma forma de você saber quando foi a última vez que a pessoa mediu a pressão. Porque é obrigatório, né, medir a pressão nos exames admissionais, demissionais e em empresas maiores se faz exames periódicos anuais. Então, teoricamente, essa pessoa, pelo menos uma vez ao ano, passaria por um controle pressórico. Porque muitas vezes a pessoa passa ao longo da vida sem medir a pressão, né? Porque, como eu disse, é um vilão silencioso e a pessoa não sente, não tem muitos sintomas. E então, por isso que é importante o controle de ir ao médico pelo menos uma vez. O ideal seria que toda vez que a pessoa vá ao médico, meça, mas às vezes a pessoa não mede. As mulheres vão ao gineco, às vezes não medem. Então, os homens às vezes não vão em nenhum médico, vocês sabem disso. Então, por isso que é importante esses exames periódicos, tal. Então, é interessante. E se não medir, não tem como saber. Essa situação de falar assim, eu sou hipertenso, eu tenho cefaleia, dor de cabeça, né? Dor de cabeça, dor lombar, cefaleia occipital, tal. Às vezes não tem nada. Então, assim, essa coisa do eu vejo vulto, ou eu vejo estrelinha, às vezes a pessoa realmente não sente nada. Então, se você esperar ter sintoma para ir atrás, você pode pegar uma situação muito tardia. A doença renal crônica é a mesma coisa. Infelizmente, ou felizmente, o rim também, ele é muito esperto e ele vai trabalhando com essas situações em que ele vai sabendo excretar água, excretar sal, ele vai dando uma manipulada e a pessoa não tem sintoma até bem tardiamente. Então, os sintomas são talvez um pouco frustros ou um pouco discretos. A pessoa assim,
ela pode ficar um pouco mais anêmica, ela pode ter um pouco mais de inchaço na perna, mas às vezes ela pode não perceber. Alguns têm urina espumosa, mas podem não perceber. Então, se ela, por isso que a gente fala, é importante medir a pressão, é importante fazer um exame de urina 1 ou uma creatinina periodicamente, porque senão passa batido. Então, tanto a hipertensão e a doença renal crônica precisam ser avaliadas ativamente, porque senão passam despercebidas, né? Então, o que talvez para nós seja um indicativo? Medir a pressão esporadicamente, fazer pelo menos um exame de urina 1, uma creatinina, que isso daí vão ser indicativos. O exame de urina 1, como que nos norteia? Acho que é interessante vocês saberem que a gente olha assim a perda de proteína. A proteína é uma coisa não isolada. Se você tiver uma proteína positiva lá de uma forma isolada, não tem tanta importância, mas a gente, dentro de um contexto, quando você tem perda de proteína associada a algumas outras coisas, a gente pode valorizar. A creatinina também. A creatinina tem vários parâmetros que não podem ser comparados, né? Eu acho que sempre eu falo, a creatinina, vocês vão lá olhar o parâmetro, tem um parâmetro 0,4 a 1,5, depende do laboratório, mas depende muito da massa muscular do paciente, depende da idade, né? Então não dá para comparar uma velhinha com um homem enorme com massa muscular. De qualquer forma, é uma coisa variável, mas a gente tem que saber avaliar, né? E outra coisa que é importante é a taxa de filtração glomerular, que a gente pede com a urina de 24 horas, que é o clearance de creatinina, em que a gente avalia a creatina na urina, a creatina no sangue e o volume urinário. É uma relação entre isso. E o ultrassom de vias urinárias. O que a gente avalia no ultrassom? A gente avalia o tamanho de rim, a gente avalia a alteração de ecogenicidade, se o rim esbranquiçado, se o rim tem uma alteração de córtex, que é a camada mais externa, que é a camada onde filtra, onde estão os glomérulos principalmente, se ele está mais esbranquiçado, se ele tem mais cisto. Cisto isoladamente, como eu já falei, não tem valor, mas assim, se você tem uma alteração de ecogenicidade, uma alteração de tamanho, você tem uma presença maior de cisto num paciente mais idoso, tudo isso somado, isso pode ser valorizado, né? Então, todos esses fatores a gente tem que valorizar, né? Então, acho que assim, como eu falei, a busca da doença renal crônica e da hipertensão tem que ser proativas, né? Tudo isso é importante, né? Não dá pra gente achar que são sintomas e que os sintomas vão aparecer, surgir e a gente vai... eles vão aparecer e a gente vai... não, eu vou ter sintoma e vou atrás. Não dá. Então, teoricamente, pelo menos uma vez por ano, as pessoas têm que fazer esse tipo de avaliação, né? O que é importante quando a gente vai atrás de doença renal crônica e hipertensão, né? Então, assim, o paciente, muitas vezes, eles chegam e falam assim, eu não vou tomar nenhum remédio para o rim no tratamento conservador, né? O que a gente faz para tentar, no tratamento conservador, segurar a função renal? Todas as medidas que a gente faz já são medidas para segurar a função renal, né? Então, uma coisa interessante a gente faz uma avaliação da medicação que o paciente já toma. Primeiro, uso de anti-inflamatórios. Então, a primeira coisa é já falar que não pode tomar, porque existe uma automedicação bem importante e existe um uso, principalmente nessa população mais idosa, indiscriminado do uso de anti-inflamatório. Eu pergunto ativamente, você toma anti-inflamatório? Porque eles tomam mesmo, né? E alguns são muito resistentes a não tomar quando você orienta. Então é a primeira coisa. Outra coisa é em relação à hipertensão,
a orientação e a avaliação do que se toma e do que você vai usar. Então, o uso do inibidor de enzima de conversão e do bloqueador de angiotensina, que é o enalapril, captopril, valsartan, losartan e tal, eles têm que ser avaliados se vão ser continuados ou não. Por quê? Porque assim, você pode usar na classe 1, classe 2 do CADIGO, né, da doença renal crônica. Classe 1, classe 2, você pode até usar, mas na classe 3 eu já acho meio perigoso. A gente tem que avaliar se vale a pena e pesar se vale a pena. E outra coisa, eles podem cursar com aumento do potássio. Então, muitas vezes a gente já corta por isso. Porque o paciente pode cursar com o aumento do potássio. Outra coisa, eles podem piorar a função renal pelo uso desse tipo de medicamento. Então, é uma avaliação que a gente já faz. Então, até uma certa fase, ele pode até ser protetor, reduzir a proteinúria, mas a partir de uma certa fase de clearance, não vale a pena usar. Então, a partir de uma certa fase de função renal, não vale a pena mais usar e a gente retira. Aí a gente usa os outros medicamentos para pressão alta, que a gente usa bloqueador de canal de cálcio, que é a amlodipina, que a gente usa bastante. A gente usa o beta-bloqueador, que é o atenolol. A gente usa muito, o nefrologista usa muito diurético, porque os pacientes são geralmente expandidos, inchadinhos, né? E aí a gente usa bastante diurético, a gente lança mão bastante de diurético, né? Outra coisa que eu falei, então a troca da medicação é importante, a gente vai ter que fazer mudança de estilo de vida, então emagrecimento, cortar álcool, cortar tabagismo, controlar lípides, porque geralmente, depois eu vou falar só da nefrosclerose e da hipertensão, mas geralmente esses pacientes, eles vêm com a tal da síndrome plurimetabólica, que são esses que são o grande alvo e a grande maioria dos doentes. Que é o doente que é hipertenso, que tem diabetes, que tem, ou então um estado plurimetabólico, que é o doente que tem a glicemia mais alta, o ácido úrico mais alto, ou o colesterol alto, e aí é um mix de tudo que tem a disfunção renal. O doente nefrosclerose mesmo, esse é raro. Que é esse que é a nefrosclerose maligna, que é o paciente grave, que tem hipertensão severa. Esse é o menos comum, que tem só uma hipertensão severíssima, muito severa, e que a gente considerava, a gente chamava de hipertensão maligna, que perdeu o rim só por causa de hipertensão. Esse é o menos comum. A maioria que perde a função renal e que fala, eu perdi a função renal por causa de hipertensão, não é só por hipertensão, mas sim por uma mistura de tudo isso junto, certo? Então, por isso que todas essas mudanças, de todas essas associações das coisas que eu estou falando, é que vão interferir no resultado final, né? A meta é muito importante para você trabalhar no tratamento conservador, é manter a pressão menor que 13/8. Isso é muito importante. Cada vez quando você tem a gente tem que ser muito exigente nisso, de controlar a pressão muito importantemente nos pacientes, para você reduzir, para você conseguir a meta de você levar a função renal mais tempo melhor, né? E os exames para segmento são controle da proteinúria, controle da taxa de filtração glomerular e controle da pressão e controle do potássio. Como eu falei, o potássio pode estar sendo muito alterado por erro de alimentação, que daí tem as dietas que a gente vai fazer no tratamento conservador, e também pela associação do IECA com o BRA, e então por isso que tem que mudar o remédio, né? Como eu falei, que é uma coisa bem interessante, é a história da nefrosclerose. Porque se a gente parar para pensar, imagina assim, se todo mundo que fosse hipertenso, vamos dizer que metade dos brasileiros acima dos 50, 55 anos é hipertenso. Imagina se esse universo de gente ficasse renal crônico. Essa população, essa hipertensão, não é ela que é a causa da doença renal. A doença renal é mais por esse mix aí de tudo que eu falei. Que esse sim é o doente que fica com perda da função renal, o idoso, que tem toda essa mistura tudo e que não controla direito.
A nefrosclerose maligna, que é aquele doente, o negro mais jovem, que tem uma hipertensão muito severa, familiar, esse é o mais raro. Esses a gente vê poucos, que é a hipertensão severíssima, em que tem uma doença glomerular associada, que pode ter proteinúria, pode ter até ter hematúria, e que na biópsia, assim, ele vai perdendo função renal e perdendo massa renal por conta de nefrosclerose e por conta de hipertensão severa. Esse é a minoria dos doentes. Essa é a minoria. Esse doente é um doente mais grave e que esse daí não é a população geral. Então, muitas vezes, quando o paciente fala, eu fiquei hipertenso e perdi função. Não, esse a gente não considera nefrosclerose. Esse a gente vai pôr como diagnóstico glomerulonefrite crônica, a gente vai pôr síndrome plurimetabólica, quando a gente pensar um pouco mais no diagnóstico. Mas não como hipertensão como doença renal crônica. Né? Se a gente parar para pensar direito, o diagnóstico, se fosse fazer biópsia, não seria nefrosclerose. Mas isso é vamos falar que isso é um diagnóstico histológico que a gente não vai poder fazer, porque a gente não vai biopsiar, mas isso é um refinamento nosso de diagnóstico. Mas é que não é por aí, né? Não seria esse o diagnóstico. Mas é interessante do ponto de vista, porque se a gente parar para pensar do ponto de vista epidemiológico, na quantidade de doentes que a gente tem, né, de tanta gente hipertensa que a gente tem, não é todo mundo que é hipertenso que virou renal crônico, não é? Então muitos são porque tem doenças renais e que são hipertensos, como eu falei, por doenças renais e que aí por consequência perdem a função renal. Então, acho que é muito importante a gente fazer esse cuidado de controlar muito bem a pressão para poder manter o rim cada vez mais que a gente puder, né? Agora, eu vou pegar e voltar aqui para ver as perguntinhas, porque eu vi que teve um monte de gente aí que entrou e que perguntou. A Thelma também entrou. Eu vou acenar aqui para as pessoas. A Thelma, a Nick que falou oi para mim. O Tito que já falou um monte de coisa, a Neide, a Nan. A Tami me perguntou, doutor, é comum depois que começa a diálise a pressão a cair? É assim, Tami, o que acontece? Quando a pessoa entra na diálise, muitas vezes, quando você está em tratamento conservador, você está numa situação diferente. Então, enquanto você não entrou na diálise, você está hipervolêmica, que a gente fala, você está acima do seu peso, você está com sal e água a mais, você está muitas vezes com tratamento com corticoide, que retém sal e água, e aí, conforme você vai entrando em diálise, você vai perdendo peso, que é aquele negócio do peso seco que a gente vai fazendo, vai tirando volume, e aí a maioria dos pacientes vai diminuindo a pressão. Vamos dizer que 90% dos pacientes que estão em diálise, 90% dos pacientes, a pressão deles é por sal e água. Então, teoricamente, conforme a gente vai abaixando o peso seco, eles vão ficando normotensos. A minoria é que tem outros mecanismos hormonais envolvidos. Tanto que quando o paciente transplanta e urina muito e chega no peso seco dele, ele raramente precisa de hipotensor. Só de chegar no peso seco. Então, muitas vezes, por isso que quando o paciente começa a dialisar e fica mais sequinho, a pressão já não fica tão alta, entendeu? É porque provavelmente você estava numa situação em que estava mais inchada, às vezes você está num tratamento conservador em que você está hipervolêmica, às vezes a pessoa fica em tratamento conservador muito tempo, mesmo que está tomando diurético, o diurético você não está respondendo direito, né? Porque o rim já não funciona adequadamente. Mesmo que você fale, eu urino, mas você não urina adequadamente, mesmo com doses altas de diurético. Então, quando você começa a dialisar, a gente remove líquido que você não consegue remover pelo seu rim, porque o seu rim já não é tão funcionante. Então,
com a diálise, muitas vezes a gente consegue baixar a pressão só tirando líquido. Então, é como eu falei, em 90% dos casos é só por sal e água. E aí a gente vai baixando a pressão mesmo. Então isso é bem interessante, né? Tanto que existe um comportamento diferente. Às vezes tem paciente que fica hipertenso na terceira hora. Esse é o paciente que chega normotenso e fica hipertenso na terceira hora, ele tem um outro mecanismo de hipertensão, mas é a minoria. A maioria, você vai perceber lá nos seus colegas, que fica com a pressão baixa no final, que é porque chegou no peso seco. Você deve perceber. Presta atenção lá na sua sala. Tá bom, Tami? Opa! Caiu aqui. A Priscila, a Ana. Oi, Ana. O Bruno, a Alessandra, o Pete. Oi, Pedro, tudo bem? Obrigada, Pedro. O Júnior, o Tito, não precisa ficar com medo. A Thalita. Oi, Alessandra. Oi, Fabiana, tudo bem? E você, Gustavo, tudo bem? Luzia. Oi, mãe. A Michele. Obrigada. Não, mas é isso mesmo. Então, a pressão alta, as pessoas, é o que eu falei. A pessoa acha que só o coração, mas na realidade, a hipertensão, o mecanismo de hipertensão é muito mais do rim. O coração, ele é um órgão-alvo, ele é um órgão secundário. Que assim, não é que parece secundário, parece que ele é menos importante, não é isso que eu quero dizer. Mas ele, assim, ele é um órgão-alvo de lesão. É como o rim também é. Mas, assim, o rim, ele desencadeia uma série de mecanismos que levam à hipertensão. Mas o coração, ele quando você fica hipertenso, ele vai sofrendo as consequências disso. Ele vai ficando hipertrófico, quer dizer, ele vai ficando grosso, ele vai se dilatando secundariamente, ele sofre muito a consequência disso. Mas ele é um órgão-alvo de hipertensão, tá? Então, ele é muito importante, nossa, super importante, né? Nossa, muito. Mas o rim também é muito importante. Aliás, se a gente parar para pensar, o rim, quando você tem a falência, você ainda tem a diálise. O coração você não tem, só tem o transplante. Então, tem essa vantagem, né? Que eu não sei se é vantagem também. Luciano. Oi, César, tudo bem? Obrigada pelo prestígio. Alex, Vanesca, Priscila. Obrigada, gente. A Marina, o Adriano, tá todo mundo aqui. Bom, tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? O Tácito, Thales, Neide. Doutora, a hemodiafiltração é melhor que a hemodiálise? Olha, é assim, agora, né, você deve estar perguntando, porque assim, o que acontece? A maioria das clínicas, tem muitas clínicas agora que estão fazendo hemodiafiltração e hemodiálise de alto fluxo para pacientes cardiopatas, pacientes que têm insuficiência cardíaca. Essas diálises de alto fluxo, alta eficiência, elas são mais estáveis, né? Então, elas são uma tendência, né? E é que tem uma série de problemas financeiros, vamos dizer assim, que nem todos os lugares conseguem o financiamento, né? Então é lógico que eu sei que você deve estar perguntando porque tem muitas clínicas que estão implantando isso aqui em São Paulo, que é a High Flux, né? Mas é uma excelente diálise, né? Não é que é melhor, mas assim, elas, por exemplo, você tem várias diálises boas. Por exemplo, diálise diária é ótimo, diálise noturna é ótimo, tudo é bom para cardiopata, entendeu? E a diálise hemodiafiltração também é ótimo. São as três que são para cardiopata, são excelentes, né? Cada uma tem uma característica. São as melhores diálises e as mais estáveis para cardiopata, né? Mas assim, essa tem uma característica, por exemplo, o filtro é um pouco diferente, ela repõe na linha, né? Eu vou fazer um post, eu já até falei com a menina
Fresenius e tal, e eu vou fazer um post exclusivo disso, porque o meu post da diálise foi um post muito comentado, as pessoas gostaram muito, e eu conversei já com o pessoal da Fresenius, porque tá todo mundo perguntando muito, isso é uma coisa que tá sendo muito falado, tá todo mundo querendo saber. Então, Neide, eu vou fazer isso porque é uma coisa bem importante mesmo. E tá sendo uma coisa muito... As pessoas querem saber muito. Tá bom, Neide? Mas é um assunto bem importante, que tá cada vez assim... as pessoas, antigamente, né, até, sei lá, 1 ano, 2 atrás, ninguém queria nem saber disso. Né? Os pacientes não sabiam nem de nada, de capilar, de nada. Mas de 1 ano para cá, como as clínicas se renovaram demais aqui em São Paulo, tá todo mundo querendo saber. Então... Como eu te falei, as 3 são muito boas para cardiopata, mas tem as suas diferenças. Mas eu vou fazer um post só sobre isso, tá legal? Então tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Thelma, Irina, normotenso é um termo bem técnico. Ah, tá. É isso mesmo, pressão normal. Eu falo normotenso. É isso aí, pressão normal, tá, gente? Eu falei normotenso, mas é pressão normal. Glória. Ah, vou fazer uma live sobre proteinúria, Tami. Tá, vou fazer. Vou fazer sobre proteinúria e vou fazer, Tami, sobre doenças glomerulares específicas, tá? Luísa, Paula. Doutora, em quais diálises a hemodiálise diária é indicada? Olha, Marina, é assim... então, a Kátia da Fresenius me contou sobre as dificuldades dos outros métodos e me falou da dificuldade de aprovar. É isso mesmo, Tami. Exatamente, porque o problema são os pacotes, esse que é o problema. Então, é isso que a gente tem tentado conversar, tá? São coisas assim que a gente está tentando resolver, né? Então, eu até estou em conversa lá, isso aí são coisas que a gente, né, não vai ficar conversando aqui. Live sobre nefrite lúpica. Ótimo tema, eu vou anotar. O próximo live vai ser sobre gestação e doença renal crônica e transplante, que foi uma das meninas lá da diálise que me sugeriu, que eu acho super legal. E live sobre nefrite lúpica, eu vou falar que é super legal e eu tenho bastante experiência. Eu vou falar que é bem importante, tá, gente? Bom, a Marina me perguntou da hemodiálise diária. É assim, hemodiálise diária é mais ou menos a mesma coisa que hemodiálise noturna, que lá na nossa diálise lá da BP a gente tem. O que é bom? É para pacientes. A hemodiálise diária tem uma vantagem, por exemplo, a gente faz diálise diária mais curta, 2 horas ou 3, para pacientes que são doentes cardíacos, com insuficiência cardíaca, que precisam tirar volume, que precisam perder peso, mas que não aguentam perder peso não aguento perder peso, por exemplo, perder 3 litros, 4 litros em 4 horas, porque isso daí gera muita instabilidade de pressão, da cãibra e cai a pressão, né? Vou falar de termos mais práticos, tá? Então, quando você faz diálises mais curtas, você consegue fazer com que o doente, primeiro, não ganhe tanto peso, porque de um dia para o outro ele não vai ganhar 4 quilos, né? Ele vai ter que ser um pouco mais aderente. Segundo, ele não ganha tanto peso, a pressão dele fica mais estável, ele consegue controlar melhor a dieta, porque ele come melhor, o fósforo é melhor, o potássio é melhor, tudo fica mais controlado. Então, no início da diálise diária, eu até acompanhei, na época eu estava no HC ainda, tal, todo mundo achava que os pacientes não iam gostar, que não iam querer, porque imagina que o cara ia se submeter à punção de fístula todo dia, tal, imagina, ninguém ia querer. E muito pelo contrário, foi um sucesso tremendo. Por quê? Exatamente por isso que eu estou falando, porque os pacientes conseguem ter uma liberdade de dieta que não tinham, né? Então, a diálise diária é uma vantagem para cardiopatas e para a liberdade de dieta e tudo isso, né? O Bruno perguntou, doutora, aí pacientes com hiperuricemia, Cadigo 3, o que você lança a mão? Sua experiência quanto à medicação e orientações? Olha, Bruno, dieta, né? Tirar carne, tirar
toda a parte de embutidos, tentar restringir proteína ao máximo que dá. Então, embutidos, proteínas, tudo. E eu dou alopurinol em dose alta, né? Eu dou 600 miligramas por dia e vou fazendo isso. E assim, quando tem gota, não deixo tomar anti-inflamatório de jeito nenhum. Quando tem gota, eu dou, se o paciente não for diabético, eu dou prednisona em cursos curtos, tipo 5 dias, dou colchicina, tá? E agora, se for diabético, eu só dou analgésico, tipo tramal e colchicina, tá? Não deixo tomar anti-inflamatório de jeito nenhum. Então, eu só dou isso, só dou analgésico e colchicina e corto e faço uma dieta bem restrita. Depois eu te dou o esquema da dieta, eu tenho uma dieta bem legal, tá? Mas é importante isso, é controlar a dieta. Se tiver gota, dá corticoide, se ele não for diabético, e dá colchicina. Colchicina por 4 a 5 dias e alopurinol fora das crises, tá? Sobre nefrite lúpica vai ser ótimo, tá? Legal. Gente, aí, que mais? Maravilhoso, próximo tema, há muitas dúvidas. Gravidez pós-transplante, gravidez na diálise, que vai ser legal também. Gravidez na doença renal crônica, nesse tratamento conservador. Tudo isso é bem legal, é importante. Eu já tive... Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei com nefrite lúpica, minha tese foi nefrite lúpica, então eu tenho experiência com isso, assim, de o paciente ficar grávida tomando imunossupressor, o paciente ficar grávida, umas situações bem desagradáveis. Então, tem bastante coisa que eu posso contar para vocês, que se vocês me perguntarem, paciente grávida em diálise e também em transplante. Então, eu tenho bastante coisa para contar e eu acho que esse tema é bem legal. Até quem me sugeriu foi uma paciente que é dialítica, que ela foi transplantada há 30 anos, e ela que me falou, doutora, fala isso. E ela teve nenê quando ela estava transplantada, e é uma coisa bem legal. Mas eu acho bem legal. E a de nefrite lúpica também eu acho que é bem legal. Eu vou falar pra vocês também, tá? O que vocês quiserem, vocês vão me sugerindo, gente. Porque a ideia, né? A gente tem tanta coisa na cabeça, mas eu acho que vocês que sabem o que vocês querem saber, eu acho bem legal, tá, gente? Vamos ver se tem mais perguntas, senão a gente vai encerrar. Que bom que falou em dieta, a minha é muito rígida. A Glória me falou, você tem tratamento conservador. Mãe, o que falou sobre cãibra? Doutora, se possível, faça uma live a respeito dos avanços dos transplantes renais, mais especificamente sobre o rim artificial. Quais as expectativas a respeito? Do rim, olha, eu vou falar do negócio do rim artificial, mas eu já sei mais ou menos o que tá rolando, mas depois eu falo. Da câimbra eu te falo, mãe. Te falo pessoalmente, tá? Artificial. Então tá bom. Bom, gente, então tá bom. Tem mais alguma coisa que vocês querem saber? Muito obrigada, gente. Foi muito legal, como sempre. Obrigada por tudo. Vai ficar aqui disponível, tá? O link. A Jane entrou no fim. E vai ficar aqui disponível e aí a gente... Daí depois vocês vêm aqui, vai ficar depois a Thalita vai colocar para vocês no IGTV, tá? E aí daí vocês podem ver tudo direitinho. Obrigada, Marina. Obrigada, Bruno. Aí vocês veem tudo, tá? Oi, Ana. E aí vocês veem e aí vocês vão me sugerindo as coisas, tá, gente? Não tenho tantas ideias assim, vocês têm muito mais que eu. Tá bom, gente? Então tá bom. Boa noite pra vocês, tá? Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Neide. Obrigada. Tchau. Dani, tchau. Oi. Oi, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.